hoje mais um dia que, estenda sua mão para cá, abençoa a vida do William, abençoa a vida da Carol, abençoa a vida da família, dos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos o teu filho em tuas mãos, Senhor. Sabemos, Senhor, da vida do teu filho. O seu filho é um servo, o teu filho é um filho. O teu filho escutou a tua voz, Jesus, e o Senhor já colocou no coração dele aquilo que ele quer falar. Compartilhou comigo hoje à tarde, que está queimando por uma palavra. Que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha dar discernimento. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, falar aos nossos corações, porque nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor queira fazer por nós e através de nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Primeiramente, né, irmãos, eu gostaria de ressaltar a alegria de, nesses dias, nós estarmos vivendo essa sequência de pregações, né, sobre heróis da fé, porque assim, são temáticas que muitas das vezes não são faladas nos nossos altares, né, irmãos? Então, parabenizar aí a liderança da nossa igreja por essa visão. E quando o Juninho me passou a temática, nós estaríamos falando sobre Baraque, eu fiquei muito feliz porque Baraque, ele é uma história muito preciosa, e a qual eu vou estar compartilhando com vocês nessa noite. E eu gostaria de pedir que, por gentileza, a mídia estivesse projetando Hebreus capítulo 11, verso 32, para nós estarmos lendo juntos, amém? Hebreus 11, 32. A palavra do Senhor diz assim: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Como podemos ver, né, irmãos, nós estamos por esses dias, essa é a 11ª edição, se não me falha a memória, da temática Heróis da Fé. E o nome de Baraque, ele é citado dentro dos Heróis da Fé. E para que venhamos entender quem foi Baraque, nós precisamos entender um pouco o contexto e a história de Baraque. Nós vamos ver que Baraque, ele foi um juiz sobre Israel. Se você pegar o livro de Juízes, a partir do capítulo 1, o livro de Juízes, ele se passa cerca de 300 anos após a conquista da terra prometida, da Canaã, a qual Deus havia prometido ao seu povo. Só que o povo, que agora somente 2 da geração anterior adentram a terra prometida, juntamente com uma nova geração, porque a anterior pereceu no deserto por causa da desobediência, por causa da murmuração. E Josué, vocês conhecem a história, ele é uma ferramenta nas mãos do Senhor, a qual as muralhas de Jericó são derribadas. E o povo então conquista a tão esperada terra prometida. E eles agora estão na terra de Canaã. Só que ninguém é eterno. E após a morte de Josué, vem o período dos juízes. Que período é esse? Cerca de um tempo de 300 anos após a conquista de Canaã. O povo de Deus, por diversas vezes, é comum você pegar o livro de Juízes, depois você estuda ele em casa. Você vai ver, sempre vai começar algum capítulo, Juninho, dizendo assim: mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o povo, eles estavam em uma transição de mentalidade, eles estavam em uma transição, e a qual eles estavam muitas das vezes na desobediência. Eles se misturavam ao povo cananeu, eles se casavam com o povo a qual Deus havia dado ordem que não era para haver uma mistura, e nisso vinha a cultura e a adoração a outros deuses. Então Deus se levantava com furor e permitia que nações e povos vizinhos viessem subjugar o povo de Israel.
Só que o povo clamava ao Senhor. E Deus levantava nesse período juízes. E dentro desses 300 anos foram cerca de 7 apostasias, 7 opressões e 7 livramentos que Deus concede ao seu povo. E vemos alguns, com certeza você já ouviu falar de algum desses juízes, dentro deles, Sansão, Jefité, Eude, e começa com Otoniel e termina com Samuel, o último juiz sobre Israel. Mas por que eu estou falando isso? Para nós entendermos o contexto. E quem era Baraque? Baraque, ele está dentro desse contexto do período de Juízes. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra, feitos de ferro, havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Pode deixar esse texto projetado, por gentileza? Você viu o que eu mencionei, né, na introdução dessa ministração, que era comum. Você pega o livro de Juízes, você sempre vai ter, começando falando assim: mais uma vez os filhos de Israel fizeram o que era mal diante do Senhor. O texto aqui diz que após a morte de Eude, Eude foi o juiz que antecedera a Débora e Baraque. Então Deus levantava um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus, possuído pelo Espírito de Deus, a qual trazia uma palavra profética, que trazia o livramento ao povo, Rafael. Só que em um determinado tempo o povo ia bem, o povo continuava adorando ao Senhor. Só que o tempo passava, o povo se desviava novamente dos caminhos do Senhor e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí após a morte de Eude, mais uma vez o povo se desvia, mais uma vez o povo começa a idolatrar a deuses cananeus, a deuses amorreus, começa a se casar e ter alianças com povos a qual o Senhor havia dado ordem que não era para ter aliança. Aí neste tempo, Deus, preste atenção, irmãos, que a palavra do Senhor diz: e o Senhor entregou, o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã. O Senhor permitiu essa opressão por causa da desobediência. Aí a palavra do Senhor diz que Jabim tinha um comandante chamado Cícera. E esse homem, ele manda construir o que era mais moderno na sua época de equipamento de guerra, carros de ferro. Aquilo não existia. Quem aqui já viu aqueles filmes antigos de guerra, o Gladiador, esses filmes assim, chapa quente, né, Rafael? Rafael balançou a cabeça, é da minha idade, mais ou menos. Então, assim, quem já viu o Gladiador sabe do que eu estou falando. Aqueles carros, aquelas bigas de ferro, aquilo era, na época, nessa época, era o que era de mais moderno. Então ele constrói 900 carros de ferro. E o seu armamento, ele agora tem na linha de frente 900 carros de ferro, fora o exército que vinha a pé. Então isso era um poder bélico muito grande, Charlie, a qual, aos olhos humanos, não daria para encarar um negócio desse. Então a palavra do Senhor diz que durante 20 anos Cícera, ele oprimia o povo de Deus. Mas aonde que entra Baraque nessa história? Baraque, ele era um homem estrategista. Baraque
ele era juiz sobre o povo de Deus. Mas engraçado, vamos ser sinceros, quem já ouviu falar de Débora na Bíblia, levanta a mão. Mas com toda a sinceridade do teu coração, quem é que já ouviu ou conhece a história de Baraque, levanta a mão. Você vai entender o porquê que você não conhece a história de Baraque, até o término dessa ministração. Baraque, ele era um comandante dos exércitos do norte, ele era muito inteligente. Qual que é a estratégia que Baraque tem? Ele reúne o povo de Israel junto aos montes de Efraim. E agora com o povo num lugar alto é mais difícil do que? Do exército inimigo atacar, porque os atalaias lá de cima tinham a vista lá de baixo, então a defesa ela seria mais reforçada em relação a isso. Só que, em contrapartida, do outro lado existia um capitão chamado Cícera, que com esses carros de ferro e o seu exército, eles oprimiam e traziam o que? Uma opressão muito grande sobre o povo. Que você imagina você viver durante 20 anos rodeado por inimigos altamente armados e você saber que na ótica humana é totalmente impossível de se vencer essa situação. A situação era exatamente essa, e a Bíblia diz, a palavra, nós lemos que 900 carros de ferro, e por 20 anos ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Aí vamos para o verso 4, e diz: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Irmãos, falar de Baraque é impossível você não associar Baraque a Débora. É impossível. Tanto é que eu perguntei quem já ouviu falar de Débora, quase todo mundo levantou a mão e quase ninguém conhece Baraque, Júnior. Mas você vai conhecer e vai saber quem foi esse homem, tá? E o porquê que ele ganhou o seu lugar nos heróis da fé, tá, irmãos? Então Débora, ela era juíza e ela era uma profetisa na sua época. E ela tinha a voz profética naquele ambiente. Débora, você vai ver exatamente no capítulo 4, verso 6, se puder projetar por gentileza, João, o momento a qual é lançada uma palavra profética sobre a vida de Baraque. Você puder acompanhar a leitura, diz assim: Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Olha que o que Deus usa Débora para falar. Débora chama Baraque e fala com ela: olha, Baraque, eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. Nós não vamos ficar mais nos altos das montanhas de Efraim escondidos. Você vai descer ao cume do monte Tabor com 10.000 homens de Naftali e Zebulon, 2 tribos. E há de ser que o exército de Cícera vai atacá-los e o Senhor trará o livramento. Acabou, lançou a palavra. Qual que seria a atitude debaixo de uma palavra profética? Vou usar um termo que a gente conhece muito. O ideal, Juninho, seria Baraque virar para Débora, bater uma continência e falar: missão dada, missão cumprida. Vamos para cima. Reúne os 10 homens e parte em direção ao monte Tabor. Só que, naquele momento, a dúvida bate no coração de Baraque. E o que Baraque faz? Vamos para a Bíblia?
Eu gosto de ler o texto, irmãos, porque a gente vai construindo algo junto. O verso 8, por favor, João. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for comigo, não irei. Em outras palavras, entra um questionamento no coração. Porque, irmãos, quando Débora lança essa palavra, não era qualquer coisa que ela pediu. Só que o texto diz que Débora, ela fala: o Senhor ordenou. O Senhor não perguntou, não chegou para Baraque e falou: ei, Baraque, o que você acha? O que você pensa? O Senhor só falou: vai. E o que Baraque faz? Ele questiona. Ele chega para Débora e fala: olha, Débora, eu até vou, mas só se você for comigo. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não irei. Aqui nós vemos uma oscilação, e nós vemos a alma e o temor de um homem em um momento de crise. Porque, irmãos, na ótica humana, seria impossível se vencer essa batalha. Nós estamos falando de uma linha de frente com 900 carros de ferro. Isso na época, irmãos, é como se fossem os tanques de guerra dos dias de hoje. Era um poder bélico absurdo. Só que Débora, ela lança essa palavra, e Baraque a desafia a ir com ele. Só que a pessoa que tem uma voz profética e carrega um ambiente profético, ela sabe quem mandou falar. Débora prontamente ela se prontifica. Ela fala: eu vou. Vamos para a Bíblia? Verso 8, verso 9, por favor, João. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Preste bastante atenção nesse versículo. Deus dá uma ordem a Baraque e fala: olha, reúne 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon, desce ao Monte Tabor, junto ao ribeiro de Quizon, que lá vou eu operar o milagre e vou entregar o exército de Jabe e Cícera nas suas mãos. Só que o que ele faz, o Rafael? É a mesma coisa que o Rafael chegar e lançar uma palavra profética sobre a minha vida, e eu falar para Rafael, beleza, você mandou fazer, mas eu só vou se você for junto comigo. Tipo assim, o que ele quis dizer para Débora? Débora, se você confia tanto nessa palavra, você vai comigo. Aí Débora responde: por causa do teu modo de agir, por causa do teu questionamento, eu vou com você. Só que a honra não vai ser sua. Aí Deus colocou algo no meu coração. Baraque foi alguém que ganhou a guerra, Juninho, mas porém perdeu a glória por causa do questionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu abro um parênteses, já vou continuar a história de Baraque. Eu abro um parênteses. Até quando nós retardaremos aquilo que Deus tem na nossa vida por causa de questionamentos e de duvidar da voz profética? Quantas e quantas vezes que Deus já chegou para nós e falou algo, e o questionamento e a dúvida nos impediu de alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Quer ver uma coisa triste? Eu já contei várias vezes, não lembro se eu já contei aqui na nossa igreja. Eu lembro que certa vez eu estava ministrando em um lugar e Deus me deu algo profético para ministrar sobre a vida de uma pessoa. E, irmão, eu estava suando, cheio de Deus e falando sobre a pessoa. Aí quando eu terminei de ministrar, Juninho, o infeliz olhou para minha cara e falou: será? Irmãos, naquele momento se anula tudo. Só existe uma pessoa, Sidmar, que pode impedir as promessas de Deus de se cumprir na sua vida. Você sabe quem? Você mesmo.
O diabo não tem o poder de impedir as promessas de Deus de se cumprir na sua vida, Kelly. O diabo não tem o poder. Ei, homem nenhum nessa terra tem o poder de impedir aquilo que Deus lançou sobre nossas vidas em voz profética de se cumprir. Só tem uma pessoa que pode impedir: nós mesmos. Mediante o quê? O nosso posicionamento. Ei, se Débora fala: Baraque, olha, desce, reúne 10 mil homens e vai. Ele fala: ó, Débora, estou indo confiante na vitória. Nós estaríamos lendo outra situação. Só que vem o questionamento. Ele indaga a profetisa do Senhor e fala: olha, se você for comigo eu vou, se você não for eu não irei. Agora Deus lança a palavra: por causa da sua dúvida, por causa da sua posição, você vai vencer a guerra, mas a honra de tirar a vida de Cícera não será sua. Quem vai livrar o povo de Deus nessa situação será uma mulher. E vamos ser sinceros, irmãos, naquela época, você sabe que as mulheres, infelizmente, elas não eram valorizadas como são hoje, né, meu amor? É muito amor, muito valor, né, Juninho, que nós damos às nossas esposas, às nossas adjuntoras. E não dá não para ver, né? Então, assim, naquela época não tinha, irmãos. Não tinha declaração. A mulher, ela tinha valor por gerar filhos ou não. Então, em uma guerra, um momento histórico, um momento de livramento, uma mulher levar o crédito era vergonhoso. E aqui eu te respondo por que você não conhece Baraque. A palavra que Débora lançou em profecia, ela se cumpre até nos dias de hoje. Porque Deus trouxe escape ao povo. Ele foi ferramenta de Deus para o livramento. Mas a glória e a honra disso não veio sobre ele. Você já havia pensado dessa forma? Mas vamos dar seguimento. Aleluia. Só que o que acontece? Débora, ela se prontifica aí. Ela desce junto com Baraque. Eles vão em direção ao Monte Tabor. Só que próximos ao monte, próximos ao rio Quizon, habitava um homem chamado Éber, e ele era cananeu. E ele faz saber o exército de Cícera a movimentação de que Baraque estava se movimentando com cerca de 10 mil homens em direção ao Monte Tabor, em direção ao rio Quizon. O que Cícera faz? Vamos dar seguimento. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando Cícera fica sabendo dessa situação, ele de imediato, ele pega os seus 900 carros Vamos para o verso 11, que vai ficar melhor, que eu gosto de ler, irmãos, para contextualizar bem na mente dos irmãos. Ora, Éber, que é queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Guedes. Pode passar. Quando disse a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha saído ao Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de guerra, feitos de ferro, e todos os seus soldados de Arosete Agoim ao rio Quizon. O que está dizendo aqui no texto? Quando Cícera fica sabendo, ele pega os seus carros, o seu exército, e parte em direção ao ribeiro de Quizon. Quem aqui sabe o que é um ribeiro? Você já viu um ribeiro? O que é um ribeiro? Não chega nem a ser um rio. É um riozinho muito fuleirinho. Você passa, meu irmão, com água na cintura. Eu quero frisar isso aqui para você entender que nosso Deus, ele não brinca de ser Deus. A palavra do Senhor diz que a ordem foi o quê? Baraque, desce junto ao ribeiro, porque o Senhor entregará o exército de Cícera nas suas mãos. Na ótica humana era impossível. Só que nós servimos a um Deus, meu irmão, que ele é especialista no impossível. Aí agora visualiza a situação. Exército, 10 mil homens, Baraque em direção ao ribeiro. Cícera com seus 900 cavalos de ferro e mais sua guarda armada indo em direção.
o negócio ia ficar doido, irmão. Só que o capítulo 4 não fala, só fala que houve ali uma confusão entre o exército de Cícera. Mas no capítulo 5 do Cântico de Débora, depois você lê em casa, ele fala detalhadamente que o que acontece? Deus manda uma chuva torrencial, meu irmão. Mas sabe o que é aquela chuva para acabar com tudo? O ribeiro, meu irmão. O ribeiro ele vira um rio violento. E sabe o que acontece? A terra quando molha, o que ela fica? Ela vira? Juninho tá ligado, ela vira lama. Aí agora, aquilo que era o mais moderno armamento, porque carros de ferro, normalmente naquela época eram carruagens de madeira puxadas por um cavalo só. Só que agora, por ser uma carruagem de ferro, se você for estudar, elas eram puxadas pelo no mínimo de 2 a 4 cavalos. Carro de ferro, roda de ferro, muito peso. Quando chove, na lama, cavalo trotando na lama, roda de ferro, o que acontece? Os 900 carros de ferro atolam na lama. Nosso Deus não brinca de ser Deus, irmãos. Deus agora ele usa a natureza para trazer. A chuva torrencial, o ribeiro ele transborda. Ei, as margens do ribeiro, aquilo vira um lamaçal. Os carros agora do exército de Cícera, eles atolam em meio ao lamaçal. O exército fica atordoado porque eles confiam em seus carros, em seus cavalos. Por isso que vem o termo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. É daí que vem esse texto. Então eu quero dizer a você nessa noite, se for preciso Deus movimentar a natureza, movimentar o mundo físico em prol dos seus, Ele vai fazer, irmão. Aí a palavra do Senhor diz que o exército de 10 mil homens agora desce, meu irmão. Está todo mundo no atoleiro, o negócio fica doido e eles começam a matar todo mundo. Só que havia uma palavra que não seria através de Baraque que viria o escape. Aí vamos para a Bíblia? Juízes, capítulo 4, verso 21, por gentileza, João. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque, que passou ali à procura de Cícera e Jael, e Jael saiu ao encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem a quem você está procurando. Entretanto, entrando ele na tenda, viu ali Cícera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. O que acontece? Aquele lamaçal todo, o capitão do exército inimigo, ele foge a pé. E lembra que eu falei que havia uma casa de um homem chamado Heber, e essa mulher, a qual o nome dela é Jael, não foi nem Débora não, tá, irmãos, que recebeu a glória, não foi um anônimo total mesmo. A palavra do Senhor diz que a mulher de Heber, ela vê Cícera fugindo, ela o acolhe, ela usa de hospitalidade para ele, ele pede água, ela entrega leite, aí ele dá leite para ele beber. A mulher é um bicho astuto demais, gente, misericórdia. Mas eu te amo, tá, amor? Deu um leitinho para a criança dormir. Olha só, irmão. Irmão, é Bíblia, tá? Eu não estou inventando, não. Parece que é brincadeira, mas é palavra. O que Jael faz? Ela acolhe Cícera
Ela fala, não, olha, se esconde aqui. Eu vou lhe dar, cobre ele cansado, ela lhe pede água, ela dá um copo de leite para ele dormir gostoso. E quando ele adormece, essa mulher vai, pega uma estaca da tenda e finca na têmpora dele. E ele agora é morto por uma mulher em cumprimento ao que Débora havia profetizado. Quando Baraque está procurando, Jael se apresenta. Agora Baraque entra na casa de Éber e visualiza Cícera morto. E ele se lembra da palavra a qual Débora havia proferido. Por causa da sua postura, eu vou com você, o escape virá, mas a honra não será sua. Aí você fala para mim assim, mas cara, esse cara é maior vacilão. Por que esse cara está no Heróis da Fé, Juninho? Eu vou ser sincero para você, eu li esse texto, eu falei, por que Baraque está no Heróis da Fé? Que cara bobo. Na verdade era para estar Débora, pela lógica. Mas sabe o que Deus colocou no meu coração? Que eu louvo ao Deus que nós servimos, que Ele não olha como nós olhamos. Baraque duvidou? Duvidou. Mas irmãos, não era qualquer coisa que estava sendo pedida a ele. Na ótica humana era uma missão suicida. Veio o questionamento? Veio, mas ele cumpriu. Aí Deus coloca algo no meu coração. A oscilação de Baraque não impediu dele estar entre os heróis da fé. Ele não recebeu a glória. E não recebeu a glória de ter sido quem libertou o povo das mãos de Cícera. Mas ele foi uma ferramenta de Deus para o cumprimento do propósito. Aí aqui eu abro um parênteses e parto para a conclusão dessa ministração. Você já reparou que sempre é mais fácil nós observarmos as falhas do que a qualidade? Quando fala de Sansão, que foi um dos juízes também sobre Israel, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Fala para mim. Um cara que caiu com uma mulher. Quando se fala do episódio da tempestade, que Jesus vem andando sobre as águas, nós fazemos mais alusão que Pedro afundou. Pedro afundou, foi andar sobre as águas, afundou. Mas nós não vemos que tinham 11 dentro do barco, tremendo de medo, ele foi o único que teve coragem de ir, Juninho. Nós lembramos que Sansão caiu, mas esquecemos que através dele veio o livramento ao povo de Deus das mãos dos medianitas, dos filisteus, perdão. Então, Baraque, ele se encontra no hall dos heróis da fé. Por quê? Ele oscilou na sua fé, sim. Mas ele obedeceu à voz profética. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Se um cara que duvidou por um momento, ele está no hall dos heróis da fé, há esperança para mim e para você, meu irmão. Que às vezes a gente fica assim, poxa vida, né? Eu já ouviu aquela expressão? Tem uns crentes que tem mania de falar, Senhor, quando eu for para o céu, que nem que for para o tapete do céu, eu falo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Já ouviu essa expressão? Tem gente que se diminui tanto. Meu irmão, para com isso. A nossa vida, irmãos, ela é feita de altos e baixos. Você vai pegar uma página da Bíblia, no capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver Elias em cima do monte, meu irmão, cheio de autoridade, partindo para dentro de 800 homens, e profetizando, e mandando matar profeta, e profetizando, e o fogo caindo, lambendo o altar e tudo. Só que você vira a página da Bíblia, você vai ver um Elias depressivo. Você vai ver um Elias falando, não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Porque nós não somos super-homens, meu irmão. Nós somos apenas morada do Espírito. Nós somos aqueles que carregam
a presença do Senhor nessa terra. Só que o que acontece? Nós oscilamos. E como Baraque, eu tenho certeza que várias vezes na sua caminhada você ouviu uma palavra do Senhor e talvez o seu coração duvidou. Mas a palavra do Senhor para o teu e para o meu coração nessa noite, tão somente cumpra o propósito a qual Deus te designou. Se aos olhos humanos parece impossível, meu irmão, apenas confie. Baraque, ele ganhou a guerra, perdeu a glória. Mas ele foi um instrumento do Senhor para que o povo alcançasse a libertação das mãos do rei Jabe. E por isso ele se encontra no hall dos heróis da fé. Então pare de muitas das vezes, eu sou tadinho de mim. Eu estava ministrando há poucos dias atrás em um determinado lugar. E às vezes nós nos diminuímos muito, Juninho. Eu já conversei com pessoas que falavam assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero trocar uma ideia com Elias. E perguntar nele qual foi a sensação de orar e o fogo descer e consumir o holocausto. Eu quero conversar com Daniel, saber como é que era usar um leão de travesseiro dentro de uma cova. Aí sabe o que eu estava pensando, Juninho? Juninho, quando você e nós chegarmos lá no céu, Daniel vai chegar para você, Cid, e vai falar: o Sidmar, como é que era ter o Espírito Santo dentro de você 24 horas por dia? Porque eles não tinham isso, cara. Nós carregamos um ambiente profético dentro de nós, irmãos. Então que nessa noite nós viemos ter o seguinte entendimento. Baraque, ele oscilou, trazendo mas bem mesmo para a linguagem de hoje, ele foi um vacilão, porque a palavra de Deus foi: desce que eu vou dar o escape. Débora, só vou se você for. Veio uma consequência por essa oscilação. Ele não teve a glória de ter matado o líder do exército inimigo. Mas aí eu vejo o nome de um cara que deu essa oscilada no Heróis da Fé. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Cara, tem esperança pra gente, Júnior. Eu vejo na genealogia de Jesus alguém que Deus fala que é um homem segundo o coração de Deus, um adúltero. Eu vejo uma prostituta. Eu vejo alguém que enganou o próprio sogro, a qual o Juninho ministrou aqui poderosamente há tempos atrás. Nós vemos o tamanho do amor do nosso Deus. Então, meu irmão, saia daqui nessa noite com essa concepção no teu coração. Ouça a voz profética. Deus tem falado para você: vai, então somente obedeça. Pega e faça. Coloque Deus à frente, irmão, e vai para cima que a vitória é certa. Então, o resultado dessa história: Baraque, ele chega naquela casa e vê Jael ao lado do corpo de Cícera, o comandante do exército inimigo. E agora se cumpre a palavra que Débora havia lançado sobre a vida dele. E mais à frente nós vemos o cumprimento que todo o exército de Jabe é desbaratado. E Deus traz escape e livramento. Só que, irmãos, mais à frente você vai ver novamente. E Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por um determinado tempo durou a paz, a adoração, a santidade, a fidelidade ao Senhor. E aqui eu abro um outro parêntese. Irmãos, seja firme e constante. O livro de Juízes, como eu introduzi essa ministração, você vai ver 7 apostasias.
você vai ver 7 opressões e você vai ver 7 livramentos. Tudo por causa de quê? O povo não tinha uma constância. Uma hora estava adorando o Senhor, Jeová, Adonai. Daqui a pouco estava adorando uma estátua de Marduk, de Baal e deuses estranhos. Então, irmãos, eu te falo uma coisa: é melhor nós sermos firmes e constantes diante do Senhor. Por isso que eu falo muito, às vezes, quem aqui já viu aquela ilustração da lebre e da tartaruga? Você já ouviu? A corrida da lebre e da tartaruga? É impossível uma tartaruga ganhar de uma lebre, mas a ilustração diz que fizeram essa loucura, Juninho. E na ilustração diz que quando te dá o tiro da corrida, a lebre, pum, na frente, e a tartaruga está lá, devagarzinho. Aí a lebre, na sua arrogância, ela deita debaixo de uma árvore e fala: essa tartaruga aí vai demorar a chegar, só que ela adormece. E a tartaruga devagarzinho, ó, ela passa e chega à linha de chegada. É melhor nós sermos firmes, constantes. Ah, mas a minha vida está indo muito devagar. Não, ela está indo no tempo de Deus. Então entenda isso. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Seja firme, constante e nunca deixe de confiar na voz profética. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a se colocar de pé. Falei que eu ia ser muito pontual nessa noite. Não vou me estender. Ministério de louvor, por gentileza. Eu vou estar levantando um clamor aqui, irmãos. E eu queria convidar você. Talvez você ouviu uma palavra. Irmãos, e olha, não se preocupe com cadeira vazia. Isso não quer dizer nada. Você que está aqui nessa noite, Deus